E vamos cumprimentar ele, queridíssimo Dr. Roberto Olá, Navarro. Carol. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Nosso nutrólogo, nosso clínico geral, às segundas-feiras, quinzenalmente, está aqui. Marcando ponto, Carol. É isso, e passando Quase 4 informação. Quase 4 anos. Ai, que lindo. Orgulhoso de fazer parte dessa família. Eu fico feliz porque informação de qualidade, médico que pratica e exerce medicina, para toda a equipe do Você Bonita é de extrema importância. Então, hoje a aula é a respeito da tireoide. Por quê? A gente vai fechar, né, aquelas dicas, ciclo, né? aquele ciclo que você iniciou há alguns dias, De né? metabolismo lento, fadiga, dificuldade para perder peso. A gente começou a falar lá desde a insulina, do cortisol, do declínio hormonal. E hoje a gente vai falar especificamente da tireoide, Carol. Certo, ela também está ligada a isso. Fundamental. Na verdade, todas as células do nosso corpo, sem exceção, né, precisam de energia para funcionar, né? Além do oxigênio, da glicose, isso tudo só consegue ser utilizado pela célula pela ação do hormônio tiroidiano, que é o T3. Sem o T3 dentro da célula, a gente não funcionaria. Olha. Então é óbvio que os níveis de produção do hormônio tiroidiano devem estar em equilíbrio, porque senão, se produz pouco, não funciona a nossa célula, o metabolismo fica lento. Se produz demais, o metabolismo dispara. Não é interessante, não. Ai, que legal, vou emagrecer. Não, isso é uma patologia. Descontrola outras coisas. Sim, a frequência cardíaca faz mal para o coração, você pode até ir a óbito por um hipertiroidismo. Então, o que eu quero linkar hoje, gente? É como os alimentos vão influenciar na produção do hormônio tiroidiano, né? E quais alimentos podem atrapalhar também a ação e a produção dos hormônios tiroidianos. Olha que legal. Então não tem relação, vamos supor, quem está assistindo a gente. Eu fiz meus exames e está tudo bem. Então a pessoa, teoricamente, ali pelos exames complementares, não tem um problema encontrado na tireoide. Isso. Mas se ela ouvir suas dicas do que aumenta a funcionalidade e o que atrapalha, ela já pode colocar em prática para ter isso tudo para prevenir um problema e para quem já tem também não piorar a situação. Que fantástico, óbvio, doutor. Os alimentos vão prevenir um problema e para quem já tem também não podem atrapalhar e podem ajudar a completar os tratamentos específicos, né? Porque o hipotiroidismo, Carol, a questão da tireoide é que muitas vezes ela não está produzindo 100% do que seu corpo necessita, 90%. Os exames de laboratório às vezes estão nos limites ditos normais. Mas o que a gente chama de, ou um pouco discretamente alterado, é aí que entra um pouco da ajuda, não só da questão alimentar, mas da própria avaliação médica, do médico ficar atento, porque você pode ter que interferir com reposição do hormônio tiroidiano num quadro chamado hipotiroidismo subclínico, que é uma tireoide discretamente lenta, mas não aquele hipotiroidismo que a gente chama de franco na medicina. Entendi. Instalado há muito tempo, você vai no médico já se arrastando. Que precisa tomar remédio. Remédio, repor. Agora, o hipossubclínico, ele traz sintomas chatos. Uma fadigazinha crônica, aquela que não vai embora, um cabelo que não está legal, uma dificuldade de emagrecer, uma facilidade de ganhar peso. Então, o que eu quero mostrar é como isso tudo pode ser diminuído, né? Como que a gente pode evitar com a questão alimentar. Olha, a gente já tem pergunta para começar a sua aula. Tá bombando de pergunta, eu vi que tem desde a primeira foto lá no nosso Insta, já tinham perguntas a respeito da tireoide. Vamos colocar uma na tela então, vamos começar. Olha lá. E daqui a pouquinho, ao vivo, a gente tem a nossa dinâmica, hein? Um beijo pra Larissa. Larissa, obrigada, que foto linda. O consumo de soja prejudica o funcionamento da tireoide. Vamos começar então, antes da sua dinâmica, falar um pouquinho a respeito da soja. Vai estar aqui dentro. Vai? Vixe! Então faz o seguinte, Larissa, segura a perguntinha que o doutor Nós vamos responder a sua pergunta e eu acho que outras que vão surgir, todas aqui dentro da pauta. A soja está aqui nas explicações. Aqui já tem um potinho dela, ai que bonitinha, ó. Vamos falar dela, sim. Já vamos falar. Então vamos para a nossa dinâmica, doutor Vamos lá. Roberto. Então, primeira coisa, Carol, para a tireoide produzir o seu hormônio, precisa de um nutriente nobre. Sem ele, o hormônio tiroidiano não é produzido, que é o iodo. Sem iodo, nada de funcionar a tireoide. A gente não pode deixar de ingerir, mas vou falar também do risco do excesso. Mas vamos lá. Primeiro eu trouxe aqui as fontes mais convencionais de iodo. Que legal. Tá? Então a gente tem o iodo aqui nesse primeiro grupo. A gente tem o iodo nos peixes marinhos, né? Salmão, atum, cavala, sardinha. A gente tem o iodo nas algas marinhas, que tem aqui, eu trouxe a nori, que se faz muito temaki, né? É, uma delícia. Então aqui também é uma fonte de iodo, as algas marinhas.
O ovo é fonte de iodo também, né? Eu trouxe porque as pessoas não sabem disso. E o leite também é uma fonte de iodo. Tá. São as fontes mais aí diretamente da natureza. E no sal, que ele é acrescido então, de iodo, isso né? aqui que é a questão que a gente tem que tomar cuidado, Carol. O que aconteceu no Brasil? A gente tinha uma carência de iodo enorme, né? Muito grande. E por falta de iodo, a gente tinha problemas na tireoide. Nossos avós lembram muito bem disso, né? Do tal bócio endêmico, que era um crescimento da tireoide por falta de iodo. A tireoide crescia para tentar, pelo tamanho dela aumentado, produzir um pouco mais, porque faltava iodo. O sal no Brasil foi iodado. E o que os estudos hoje estão preocupados? Talvez tenha havido um exagero na iodação do sol, na iodização do sal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu vou explicar agora uma dinâmica para entender que a falta mais o excesso também não é legal. Então eu peguei aqui meus brinquedinhos, as moléculas de iodo aqui, ó. Vou jogar aqui e deixa o câmera pegar para entender a dinâmica. Vamos lá. Então aqui, posso colocar esse aqui mais para cá? Pode, eu vou usar esse. Agora o Braguinha perfeito. Aqui, vamos lá? Vamos nessa aqui. Então vamos lá, aqui estão as moléculas de iodo. Para onde elas vão ser destinadas quando a gente ingere? Deixa ele pegar aqui. Ela vai para tireoide, está aqui, tá? Então, o que a molécula de iodo faz? Só que para entrar na tireoide, Carol, não é assim tão fácil, não. Existe um receptor específico que tem que assimilar o iodo, puxar para dentro da célula. Com esse receptor funcionando direitinho, o iodo vai lá e, plum, entra dentro da célula. Tá. Dentro da célula, dentro da tireoide, tá? A produção do hormônio tiroidiano depende de substâncias que dentro da tireoide tem que existir, dentro da célula tiroidiana. Tá. São umas substâncias chamadas tireoglobulina, tiroperoxidase, que montam o hormônio tiroidiano lá dentro. Certo. Tá? Alguém já falou, já esse nome tireoglobulina, tiroperoxidase, meu médico pediu e vieram alterados anticorpos antitireoperoxidase e anticorpos antitireoglobulina. O seu sistema imunológico começou a atacar essas proteínas internas e a sua tireoide não consegue produzir, por mais que tenha iodo, porque a produção do hormônio é lá dentro, a montagem. O iodo é um problema ali. Então, as doenças autoimunes contra a tireoide atacam essa proteína que eu falei agora dentro da tireoide. Mas vamos pensar que está tudo ok. Eu comi iodo em quantidade correta, absorveu lá na tireoide e a tireoide produz os seus hormônios. Vamos lá. Aí dentro da tireoide saem os hormônios tiroidianos. Está aqui, ó, tá? Vamos colocar assim, aqui. Isso na mesa. Vamos ver se... T3 e T4. Famosos T3 e T4. Eu não sei se a câmera consegue pegar, mas eu acho que tá bem bacana. Deixa ele pegar aqui o T3 e o T4. Entrou o iodo, essas proteínas foram... T3, saiu T3 e T4. T4. Por que eu coloquei uma quantidade maior de T4 em relação a T3? Por quê? A tireoide produz o hormônio numa forma já ativa, que é o tal do T3. Tá? E numa forma um pouquinho ainda inativa, porque, vamos lá, numa proporção média de cada 5 a 6 moléculas de T4, para 1 ou 2 de T3. Porque para onde vai esse hormônio? Vai lá para a célula, ele vai ter que entrar dentro das nossas células. É ali que o hormônio tireoidiano vai atuar. Saiu da tireoide e foi lá para a célula do nosso corpo. Perfeito. Para que o T3 é a forma ativa, o que entra dentro da célula não é o T4. O T4 não consegue entrar na célula. É um hormônio que precisa ser convertido nessa forma chamada T3 para ele entrar, para que entre dentro da célula. Se fosse só T4, a gente não teria função, não teria ação o hormônio tiroidiano. Entendi. Então aqui já um outro nutriente nobre para que a conversão do T4 consiga chegar a T3. Que é o? Selênio. Sem o selênio, vamos pegar aqui as fontes de selênio. O T4 não converte em T3. Não converte em T3. E por que a tireoide, inteligentemente, não produz T3 já de uma vez? Porque se esse T3 entra na célula, ele entra fácil. E começa a dar muito estímulo, a célula dispara o funcionamento, seria péssimo. Então, o próprio corpo humano é inteligente, ele produz uma forma um pouco inativa para ir aos pouquinhos e convertendo e entrando devagarinho dentro da célula. Então, quem não tem selênio, não se alimenta de selênio, também pode ter problema. Vai ter um problema não na produção, mas na entrada dentro da célula. Gente, isso é fantástico, eu não tenho ideia disso. E no ovo tem selênio. Eu trouxe porque a gente pensa no selênio só na castanha, na castanha do Pará e na castanha de caju, mas a gema do ovo também tem selênio. Uma gema por dia já é suficiente? Suficiente. Uma castanha ao dia, também tem selênio nos peixes, tem selênio nas carnes. Olha também, só. tá? Então entrou aqui, converteu, comi iodo, né? Tudo direitinho, ingeri selênio, o T4 foi convertido em T3 e o T3
vai entrar dentro da célula. Agora me conta, depois que a gente conseguiu converter o T4 em T3 e o T3 foi para a célula, tá lá na célula, o que acontece? É lá dentro da célula que o T3 faz a célula funcional, que a gente começou a falar no início da pauta. Sem o T3 dentro da célula, a célula não tem energia para trabalhar. E aí que muitas pessoas podem estar com um probleminha. Então vamos entender o bacana, Carol. Agora, peraí, legal. Como é que os alimentos podem me boicotar ou me trazer benefício, tá? Então a gente começou falando que o iodo é a matéria-prima fundamental para que a tireoide produza seu hormônio. Certo. Só que existem dois extremos, Carol. A falta de iodo seria péssimo porque não tem como trabalhar. O excesso de iodo, Carol, sabe o que o corpo humano faz? Ô, bichinho inteligente. A tireoide tem receptores que começam a chupar para dentro da célula tiroidiana o iodo. Tá. No excesso, esses receptores ficam fechados para evitar uma entrada muito intensa de iodo dentro da tireoide. Porque se entrar muito, produzir muito, é antifisiológico. Não dá conta. Então, o excesso de iodo também freia a entrada de iodo dentro da célula. O excesso, então, iodo a gente tem que ter tiro certo. Como é que a gente sabe a quantidade? Bom, se você tiver essas fontes no seu dia a dia, o sal geralmente já é iodado. Quem ingere muito sal vai ter muito iodo, não é legal, mas eu posso ingerir um pouquinho. E o sal marinho não iodado seria uma boa opção? Sim, mas a gente precisa do iodo, Carol. A iodização do sal foi pensado nisso. A não ser que você coma com frequência peixes marinhos, o ovo, as algas marinhas, você vai ter uma quantidade de iodo razoavelmente boa. Mas o sal já foi iodado para isso. Onde eu estou chamando a atenção, Carol, as pessoas, principalmente aqui em São Paulo, estão ingerindo muita cápsulas de iodo porque ouve na internet que isso é bom para a tireoide. É umas gotinhas chamadas de Lugol. Cuidado, gente, sabe por quê? Porque aqui em São Paulo foi feita uma pesquisa que mostrou que 70% da amostra de iodo na urina estava acima do normal. Não estou falando na região, nós estamos falando em São Paulo, não estou falando do mundo e do Brasil inteiro. Pode ser que tenha áreas endêmicas onde a ingesta de iodo é baixa, tudo bem, mas nossa realidade aqui em São Paulo não. Geralmente eu peço para o meu paciente dosagem de iodo na urina, para a gente saber qual é a minha ingesta, está boa ou está ruim. Se dose iodo urinário. Entendi. Dá para se ter uma ideia. Que eu ia te perguntar, dá para dosar? Sim. É algo para ser dosado sempre. Então, quis chamar a atenção que o excesso também não é legal. Tá. Agora, vamos lá. O que vai boicotar? A conversão do T4 em T3 ou a dificuldade da tireoide assimilar o iodo. Aí entram os alimentos vilões, Carol. Então, o que eu coloquei aqui escrito? Antinutrientes, ou como a gente chama, algumas substâncias presentes em alguns alimentos que podem prejudicar algum órgão do teu corpo. Então, eles podem prejudicar a absorção, aumentar a excreção, diminuir a ação. São chamados de fatores antinutricionais ou antinutrientes. Certo. Aqui eu selecionei os que tem que tomar cuidado porque podem atrapalhar a tireoide, Carol. Simples o raciocínio. Entendido tudo que eu falei, agora vai ficar mais fácil, Carol. Então, vamos lá. As crucíferas, brócolis, couve de Bruxelas, repolho, couve-flor. Aqui entra o nabo também. Eles têm uma substância chamada glicosinolato, que dentro do corpo é transformado numa substância chamada goitrina. E o que a goitrina faz? Diminui a absorção do iodo pela tireoide. Aí já começa um boicote. Então, mesmo que você esteja ingerindo bastante iodo, não está Imagina a situação, eu ingiro já pouco iodo, já não estou comendo muito, ainda ingiro as crucíferas de maneira exagerada, a tireoide não vai conseguir absorver o iodo adequadamente. Mas isso, doutor Roberto, com elas cruas... Isso, Carol. A Carol já está... Não, porque várias vezes eu aprendi com você que a gente tem que comer brócolis. Por favor, é aqui que eu quero chamar a atenção. O fato de aquecer as crucíferas faz com que esse glicosinolato não tenha mais a transformação. Então, esses repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, brócolis e couve-manteiga, que vai muito para o suco verde, tá? Muita gente usa crua. Então, acho que brócolis quase ninguém come cru, couve-flor acho que ninguém não, repolho também não, mas cuidado, não use esses alimentos na forma crua. Tá sempre aquecido, cozidos, aí sem problema. Aí não vai atrapalhar nada. Não vai ter nenhum problema. Então, para a gente responder a pergunta da soja, que é aí algo que as pessoas têm se preocupado mesmo, eu já volto e a gente vai encerrar falando da soja. Será que a gente pode consumir a soja? Aqui ela está num grupo que a gente tem que tomar cuidado quando está falando da tireoide. Mas será que um pouquinho pode? Agora sim, respondendo a pergunta da Emilena, não.
Quem que foi que deixou? Não, não é essa não, Má. A que a gente deixou sobre a soja. A única que a gente colocou, que a gente deixou para o final do programa, para justamente falar Vamos da lá. soja. Ainda vou dar mais umas pequenas dicas ainda. Onde é que entra essa soja? Vamos lá. A soja tem um componente chamado isoflavona. As isoflavonas da soja podem interferir. Lembra que eu falei que o iodo, quando entra na tireoide, lá dentro ela tem que ser... O iodo vai entrar num processo de fabricação do hormônio tiroidiano. Sim. E tem que ter uma substância que o nosso corpo produz, que é a tireoglobulina e a tireoperoxidase, para a síntese, a produção do hormônio tiroidiano. Tá. As flavonas, as isoflavonas da soja, podem diminuir a eficiência da tireoglobulina e da tireoperoxidase dentro da tireoide, diminuindo a produção e, de quebra, as isoflavonas diminuem a conversão do T4 em T3. Vixe. Então, aqui a soja atua nos dois. Dentro da tireoide, diminuindo a produção do hormônio e ainda diminuindo a eficiência da conversão do T4 em T3. Então não pode exagerar? Eu acredito, não, a soja, assim, para quem já tem hipotireoidismo, eu recomendo não ingerir, porque aí não tem a ver com aquecimento. Tem a ver com a presença das isoflavonas. Que não tem como tirar. Que não tem como tirar. Então, eu recomendo, para quem não quer desenvolver um problema, soja no máximo 2 vezes por semana. Eu vou falar um depoimento pessoal meu, Carol. O shoyu, o molho de soja? Também, não pode exagerar. Não. Além do sal, né? Porque o sal em excesso também, muito iodo, não é legal para a tireoide. Eu desenvolvi um nódulozinho de tireoide que sumiu porque eu sou intolerante à lactose. E eu troquei por leite de soja durante 20 anos, só que eu exagerei. Eu tomava quase meio litro todo dia. Não acredito. Então pode ser que isso tenha alterado. Parei, voltou ao normal, minha tireoide voltou redondinha. Agora, então eu recomendo não exagerar na soja. Para a gente encerrar, uma coisa importante. Isso tudo que você está explicando não tem relação só com tumor na tireoide. Porque eu acho que a grande preocupação das pessoas é encontrei um problema no meu exame, tem um tumor. E não é bem assim. Não é só isso. Não é só o tumor que traz problemas. Esse desequilíbrio acontece mesmo que não tem um tumor na tireoide. Isso. A função tiroidiana é primordial para o corpo funcionar em equilíbrio, Carol. Qualquer tipo de órgão que produza um hormônio, que passa a produzir de maneira que não seja 100% correto, isso para o corpo humano é terrível. Né? A questão do câncer de tireoide é outra história, os outros fatores, é uma predisposição, existe provavelmente outros fatores envolvidos. Aqui a gente está falando de nutrientes que atuam na produção e na função do hormônio tiroidiano. Entendi. E uma dica que eu não posso deixar de falar, por exemplo, quem toma o hormônio tiroidiano que já está com hipotiroidismo, não pode tomar o café no mesmo horário que toma a reposição do hormônio tiroidiano, porque o café diminui em 50% a absorção do tratamento com o hormônio tiroidiano. Não estou dizendo que o café altera a função tiroidiana para quem não está tomando a reposição. Tá, eles que se seria competem. Para aquele paciente que já tirou a tireoide por ter tido um tumor. Ou que tem hipotireoidismo mesmo, ou que a tireoide já está funcionando mais devagar. Só o café ou tudo que tem cafeína? Tudo que tem cafeína. Né? O café, porque a cafeína concorre com a absorção do tratamento do hormônio tiroidiano quando você trata. Horários diferentes, então. Horários diferentes. E o excesso de iodo, eu quero que fique isso claro, não é legal. Para a gente conseguir saber se precisa ou não de iodo, sempre uma orientação médica. Existem os exames que dão para a gente uma direção. A questão das doenças autoimunes, o que é isso? Eu produzi anticorpos contra partes do meu próprio corpo. Existe uma série de doenças autoimunes. Por exemplo, a doença celíaca é uma doença autoimune. O hipotiroidismo autoimune, anticorpos que eu produzo contra a minha tireoide. Tá. Existe a artrite reumatoide, que é uma doença autoimune contra as minhas articulações. Isso é outra coisa. É outra coisa, mas existe uma correlação que os estudos ficam preocupados, que o glúten pode desencadear ou facilitar a produção de anticorpos como uma doença celíaca. Olha. E existe os pacientes celíacos, quase 30%, 40% desenvolvem hipotireoidismo autoimune. Quando comem muito glúten. Provavelmente. Né? O celíaco nem pode comer glúten. Né? Mas então, que interessante. Então, o que eu sugiro? Quem está com uma doença autoimune da tireoide, eu tenho hipotireoidismo autoimune, chamado Hashimoto, também não exagera no glúten, não. É isso. Tá? Dá uma seguradazinha. Grandes dicas do Dr. Roberto. Quer saber mais? nutrasaude.com.br ou lá no Insta, Dr. Roberto Navarro. Tudo junto, doutor abreviado. @Dr. Roberto Navarro. Muito obrigada pela aula mais uma vez. Eu que agradeço. Um beijo.